cientistas concordam que a maconha deve ser prontamente liberada para uso medicinal. Mas, por outro lado, não têm a mesma opinião quanto ao consumo recreativo da erva. A planta cannabis sativa ela possui mais do que 400 substâncias, sendo que 80 delas são substâncias que têm efeito psicoativo. De modo particular, 2 delas, o canabidiol, que eu vou falar mais profundamente, e o THC, são os principais componentes da planta cannabis sativa. E, por incrível que pareça, elas têm estruturas químicas muito semelhantes, mas têm efeitos extremamente opostos. O canabidiol, ele é um componente natural da planta cannabis, ele é desprovido dos efeitos psicológicos típicos do THC, ele não dá barato, ele não tem efeitos psicoativos nenhum deles. E há evidências de efeitos anti-inflamatório, analgésico, antináusea, antipsicótico, neuroprotetor, ansiolítico e anticonvulsivante. O canabidiol ele tem efeitos opostos do THC. Ele não dá barato e tem efeitos protetores dos efeitos negativos do THC. Ou seja, é o primo careta dos canabinoides. O primeiro artigo científico do mundo ocidental, formal, relatando os efeitos medicinais da maconha, foi escrito por um médico irlandês que estava fazendo serviço na Índia, na época que a Inglaterra estava colonizando a Índia. O nome dele é William Brooke O'Shaughnessy. Esse artigo, ele data, gente, presta atenção, de 1843. E um dos casos que ele relata é de uma menina recém-nascida que estava padecendo a ponto de quase estar morrendo de convulsões intratáveis. Eles tentavam usar opioides e outras coisas na época e nada dava certo. E ele usou tintura de cannabis índica e e interrompeu essa série de epilepsia. Gente, para pensar nisso. Em 1843 já se conhecia algo que poderia ter salvo tantas e tantas vidas, poderia ter evitado tanto sofrimento, e não o fez por causa da proibição. Foi a proibição que impediu o desenvolvimento da ciência em torno do uso da maconha desde então, e não há nada que justifique uma guerra para impedir que se administre uma questão que pode ser administrada de forma racional e não ideológica, não pela ideologia da guerra. O uso benéfico dos canabinoides, que nós defendemos profundamente, não pode ser usado como justificativa para a legalização da maconha para fins recreativos. São coisas distintas. Alguém pode falar, bom, eu usei maconha e não tive problema. E vice-versa. Mas a gente sabe que não é bem assim. Por isso, a ciência é muito importante entrar nesse debate, nessa questão. Existe um estudo sueco importantíssimo, é o maior estudo nessa área, com 50 mil sujeitos, que avaliaram 50 mil sujeitos por 35 anos. Qual foi a conclusão desse estudo? Estudo extremamente controlado. Ele mostra que o uso da cannabis ela pode aumentar em 370 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença grave e que não tem cura. Depois disso, vários estudos prospectivos em vários países repetiram isso. E um estudo chamado meta-análise, que combina vários e vários estudos, através de técnicas estatísticas, continuaram reproduzindo esses achados. Qual o impacto dessa relação? Sem o uso de maconha, a esquizofrenia, a prevalência é 0,6%. Com o uso de esquizofrenia, aumenta para 1,4%. Em termos de saúde pública, para um país com 200 milhões de habitantes, isso é gigantesco. Isso é importante as pessoas terem ciência. Há duas hipóteses, uma sobre que a maconha pode causar esquizofrenia e a outra de que haja uma comorbidade, certo? Então, existem vários artigos que mostram que o aumento no uso da população não aumenta
a incidência de esquizofrenia. Se existe um artigo novo, mostra que há uma controvérsia nessa questão. Agora, existe um outro artigo interessante aqui que foi publicado esse ano no Schizophrenia Research, que mostrou a importância do histórico familiar para essa relação entre o uso de maconha e esquizofrenia. Mas, a despeito disso, o importante é que a gente achar o que há em comum. O que há em comum é que nós estamos preocupados com o uso e o abuso de maconha entre adolescentes de uma maneira geral e, sobretudo, em relação àqueles que têm alguma predisposição à esquizofrenia. E, de uma maneira geral, a gente sabe que um dos grandes fatores desencadeantes do surto em relação à maconha é justamente o efeito ansiogênico do THC. Então, é importante, né, lidar com a questão dos níveis de THC. Esse aqui é um artigo que está no Prelo, vai sair agora numa revista do Grupo Nature, mostrando as alterações na estrutura do cérebro, especialmente nos adolescentes, reduzindo a área, atrofiando determinadas áreas cerebrais. As conclusões desses trabalhos e das nossas revisões, eu vou ler claramente, isso é consenso mundial na literatura. O uso crônico e de longo prazo pode exercer efeitos tóxicos no funcionamento do cérebro, no jeito que o cérebro funciona, e na estrutura de várias áreas cerebrais. Atrofia áreas cerebrais. Isso é mais evidente no cérebro em desenvolvimento, ou seja, entre jovens e adolescentes. Daí a necessidade de informação. Além de outras complicações, como alterações cognitivas permanentes, problemas cardíacos, respiratórios, imunológicos, câncer, problemas no sistema reprodutor, além de maconha e direção, entre outras coisas. Em relação especificamente à maconha, os problemas em geral estão associados, sobretudo, à composição da planta, à idade de quem usa e à condição neuropsicológica da pessoa que usa. O excesso de THC e a baixa concentração de canabidiol podem levar a estados de ansiedade e paranoia em qualquer pessoa. Na grande maioria das pessoas, esses efeitos são passageiros e sem maiores consequências. Então, do ponto de vista da saúde pública, o ideal, portanto, tendo uma perspectiva bastante objetiva e não ideológica, como falou o Dr. Kripa, é que as pessoas adultas saibam o conteúdo de canabinoides do que estão consumindo e que haja um teto máximo para a proporção de THC. E que as vendas sejam impedidas para adolescentes, a não ser no caso do uso médico de seus derivados, quando haja a recomendação e o acompanhamento do médico. Veja no próximo bloco. Se o uso de drogas não for mais considerado crime, o consumo vai aumentar? Se você faz tira um suco disso que a gente está vendo aqui, é que a gente não chega a nenhuma conclusão mesmo.